O S&P 500 fechou o melhor trimestre desde 2020, com os chips a puxar tudo e assim excedendo também os níveis da bolha.com por mais de 15 pontos percentuais. Michael Burry, que é o homem que previu a crise de 2008, abriu novas posições de short contra a Nvidia, Tesla e outras, e diz ainda que os chips podem cair mais de 30%. A Meta disparou mais de 10% num único dia, com um novo negócio de nuvem da AI que finalmente explica o capex gigante. O ouro caiu abaixo dos $4.000 depois de mais de 25% de queda face ao pico de março. E a Euribor já terá atingido o pico, mas a prestação da casa em Portugal ainda vai subir até 60 euros em julho. Tudo isto e muito mais neste PT Market News. O segundo trimestre de 2026 fechou com o Wall Street em força, sobretudo graças aos semicondutores. O índice de chips, que é o COX, superou o S&P 500 em 85 pontos percentuais desde o início do ano, o que é o melhor desempenho semestral de sempre para o setor. Isto ultrapassa o recorde anterior, que tinha sido estabelecido durante a bolha.com no primeiro semestre de 2000. Só a Micron, a Intel e a AMD somaram em conjunto $2 bilhões em valor de mercado no trimestre. E o S&P 500 voltou a passar os 7.500 pontos e ficou a cerca de 1,6% de um novo máximo histórico. E enquanto o mercado sobe, há vozes de peso a levantar bandeiras. Temos o Michael Burry, que é conhecido por ter investido contra o mercado imobiliário antes da crise de 2008, voltou a assumir posições de venda publicamente. Desta vez foi contra a Nvidia, contra a Tesla, Caterpillar e também Applied Materials. Este homem está a comparar o atual entusiasmo dos chips à bolha.com em 2000 e estima uma possível queda de 30% no setor. São interpretações que dividem os participantes de mercado, com uns a ver máximos justificados pelos lucros e outros a ver sinais de excesso. Perante este cenário de máximos e de avisos de bolha por todos os lados, faz sentido olhar para uma alternativa mais defensiva, como neste caso as obrigações ou outros. As obrigações são um dos instrumentos da renda fixa para diversificar o risco sistemático, ou seja, aquele risco que não consegues eliminar na bolsa por muito que diversifiques as ações que compras. E esse risco sistemático é inerente em toda a economia e pode até tornar-se uma vantagem com a subida das taxas de juros parte dos bancos centrais que está a caminho. Caso queiras ver como investir em obrigações em 2026, então eu vou deixar este link na descrição. Agora, passando aos grandes movimentos das Big Tech, a Meta foi a estrela do dia. As ações dispararam mais de 10%, adicionando cerca de 170 mil milhões de dólares em valor de mercado. E o motivo foi um relatório da Bloomberg que a Meta está a criar um negócio de infraestruturas de nuvem para vender acesso à sua capacidade de computação da AI. Isto colocaria a Meta em concorrência direta com a Amazon, com a Microsoft e com a Google, e o mercado leu isto como uma justificação para o capex enorme dos últimos trimestres. E outro destaque, não tanto pela positiva, fica para o ouro, que teve uma correção significativa. Um metal precioso caiu abaixo dos $4.000, depois de ter recuado cerca de 25% face ao pico de $5.300, atingindo em março. A queda foi impulsionada pelo reforço do dólar e das taxas de obrigações, com o mercado a aumentar a probabilidade da subida das taxas de juros. No que toca ao resto do mercado de ações e aos resultados das empresas, a Nike apresentou números acima da estimativa, apesar das dificuldades. As vendas na China caíram 12%, mas a empresa espera um reembolso de tarifas de $986 milhões. A AeroVironment, que é a fabricante de drones, disparou cerca de 19% após resultados acima do esperado. A carteira de encomendas da empresa cresceu para $1.2 mil milhões, num ambiente de forte gasto em defesa. Já a CoreWeave e a Nibus caíram fortemente. O interessante da Meta em monetizar as suas infraestruturas da AI levou os investidores a questionar a sua sustentabilidade do modelo de negócio destas empresas de nuvem. A SanDisk e a Micron também recuaram, com a rotação de capital a acelerar, mas, segundo o Bank of America, a escassez de oferta deverá limitar as perdas destas empresas de memória. A Marvell continua numa subida impressionante, com uma subida de cerca de 71% em 6 semanas. E a Nvidia está a contar com um boom da robótica que o CEO descreve como uma oportunidade de vários bilhões de dólares. A propósito da robótica, a UBTech lançou uma série de robôs humanoides para uso doméstico com mais de 13 mil pré-vendas, com preços que chegam aos $146 mil. A Micron anunciou um investimento de $250 milhões nas chamadas contas Trump, que são contas de poupança para as crianças norte-americanas. Segundo o Tesouro dos Estados Unidos, o dinheiro destas contas terá de ser investido em fundos de índice de baixo custo, sem obrigações nem ações internacionais. Entretanto, a ServiceNow e a Salesforce recuaram bastante, com receios sobre o impacto da AI no software. A SpaceX, entretanto cotada em bolsa, teve um dia complicado, com uma queda de cerca de 8% que apagou $178 mil milhões de valor de mercado. Desde o pico, já perdeu $895 mil milhões. A Anthropic restaurou acesso ao modelo Fable 5,
depois dos Estados Unidos terem levantado as restrições à exportação. Estas restrições tinham sido impostas há poucas semanas por questões de segurança nacional e foram removidas após a Anthropic reforçar a salvaguarda. A Apple está a negociar a compra de chips de memória com empresas chinesas para combater a escassez. A empresa já tinha subido os preços de alguns dos seus produtos por causa da falta destes componentes. E a subida de preços do iPhone é vista como um dos sinais mais claros de que os custos de AI estão a chegar ao consumidor final. Temos também a Robinhood, que lançou uma blockchain pública para negociar ações tokenizadas em mais de 120 países. E a Circle caiu cerca de 16%, depois da Mastercard, a Stripe e outras empresas de pagamentos lançarem uma stablecoin rival chamada OpenUSD. No campo da economia mundial, a inflação na zona euro abrandou. Segundo o Eurostat, a taxa desceu para 2,8% em junho, face aos 3,2% de maio, ainda que esteja acima dos 2% do ano anterior. O alívio nos preços de energia afastou os receios de uma inflação prolongada ligada à guerra no Irão. Nos Estados Unidos, o novo presidente da Fed manteve um tom firme sobre a inflação, dizendo que os preços continuam demasiado altos. E as ofertas de emprego nos Estados Unidos também recuperaram, subindo para 7,6 milhões, que é o valor mais alto desde maio de 2024. No campo da geopolítica, o petróleo caiu abaixo dos $68,5 pela primeira vez em 4 meses. O crudo apagou por completo o prémio de guerra associado ao conflito entre os Estados Unidos e o Irão. E os Estados Unidos e o Irão chegaram a um entendimento preliminar para libertar cerca de 3 mil milhões de dólares em ativos iranianos congelados. Por outro lado, os Estados Unidos decidiram não renovar um acordo comercial de longo prazo com o Canadá e o México na sua forma atual. Em vez de um prolongamento por 16 anos, o pacto passa a ter uma revisão anual. A produção total de petróleo e derivados nos Estados Unidos atingiu um recorde de quase 22 milhões de barris por dia em abril. E o tráfego comercial pelo Estreito de Hormuz disparou para cerca de 10 milhões de barris de crudo por dia. Nas criptomoedas, a semana foi de forte volatilidade, em que o Bitcoin chegou a cair abaixo dos $58 mil, que foi um mínimo de 652 dias, acumulando uma queda de 54% face ao pico. Os ETFs de Bitcoin registaram a maior saída de capital da história. Mais de 160 mil Bitcoins saíram das reservas destes fundos desde o pico de outubro de 2025, com mais de 105 mil só em 2026. Já em Portugal, a notícia que mais afeta a nossa carteira é o Euribor, que terá atingido o pico. E quem tem crédito de casa com uma taxa variável vai sentir um aperto, com a prestação a subir até 60 euros em julho. Além disso, o governo quer perceber porque é que os combustíveis não descem ao ritmo que subiram. Temos a Ministra do Ambiente, que diz não perceber a descida lenta na bomba após a queda do preço do petróleo com o acordo no Médio Oriente. Depois temos a IGCP, que é a agência que gera dívida pública, retirou o travão às compras online de certificados da Forre. Deixa de ser preciso repetir operações em tranches de 5 mil euros ou enfrentar filas nos balcões do CTT. E a Iniciativa Liberal propôs contas de poupança e investimento isentas de impostos até 20 mil euros por ano, em que o objetivo é criar um regime que permita aplicar até esse valor sem cobrança de impostos sobre os ganhos. E atenção a quem tem casa para vender, porque a autoridade tributária esclareceu uma regra importante, porque quem arrendar a habitação própria e permanente antes de a vender arrisca a perder a isenção de IRS sobre as mais-valias. Também temos os depósitos das famílias nos bancos nacionais que atingiram um novo recorde, superando os 203 mil milhões de euros. E a taxa de desemprego recuou para 5,5% em maio, que é um valor inferior ao de abril e também ao mesmo mês do ano passado. E a título de curiosidade, Portugal ganhou 6 mil novos milionários no último ano, chegando a 181 mil fortunas acima de $1 milhão, sendo que o imobiliário continua a ser o ativo preferido dos portugueses ricos. Por outro lado, a Ministra do Trabalho admitiu estudar a capitalização de reformas, mas garante que não é uma reforma estrutural da segurança social. Seriam, nas suas palavras, apenas medidas complementares. Por fim, a DEC Proteste lançou uma plataforma para ajudar as famílias a poupar. Esta ferramenta permite encontrar um melhor tarifário de telecomunicações e ver quanto se pode poupar, mesmo com fidelizações. Portanto, eu realmente espero que este vídeo tenha sido útil. Se foi, não te esqueças de colocar gosto para apoiar e até uma próxima.